Bem-vindo ao nosso quarto estudo de Daniel. Para você que está acompanhando agora pela primeira vez nas redes sociais, no YouTube, nós temos tido classes via Google Meet a cada semana sobre cada capítulo do livro de Daniel e hoje estamos no quarto. Você é muito bem-vindo. Bom, quero convidar você agora a fazer uma oração. Feche seus olhos. Nosso amado Pai, obrigado. Como temos aprendido nas últimas semanas a coisas do livro de Daniel que nós estamos descobrindo agora. E quantas vezes alguns de nós não já estudamos, não já lemos, mas sua palavra realmente se renova. Sempre que nós voltamos a ler, nós aprendemos algo novo, ainda que tenhamos lido diversas vezes. Isso é impressionante. Por isso, mais uma vez, fale conosco. Tire toda a distração da nossa mente, qualquer impureza, qualquer coisa que atrapalhe, que a gente chegue agora diante de Ti com o coração tranquilo e em paz, prontos para ouvir Tua voz. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Vamos cantar a música Tua Palavra, a música tema de cada semana, e é a música que nós declaramos o que viemos fazer aqui. Escondi Tua palavra no meu coração, pra não pecar contra Ti. Escondi as Tuas preciosas verdades dentro de mim. Eu não quero falhar, eu não quero jamais entristecer meu Jesus. Tua palavra é vida ao meu coração, por isso em teu viver eu quero compreender, eu quero aceitar em mim o teu querer. Vem ajudar-me, ó Deus. Decidi obedecer, Senhor, em qualquer situação. Sei que Tu vai ser comigo. Decidi que quero de hoje em diante ser sempre teu. Eu não quero falhar, eu não quero jamais entristecer meu Jesus. Tua palavra é luz, Tua palavra é paz, Tua palavra é vida ao meu coração. Por isso em teu viver eu quero compreender, eu quero aceitar em mim o teu querer. Vem ajudar-me, ó Que música maravilhosa! Nós acabamos de pedir ajuda do Senhor. Vem ajudar, meu Deus. Já oramos, já pedimos ajuda. Então agora eu convido você a abrir a sua Bíblia em Daniel, capítulo 4. Nós passamos por capítulos muito famosos do livro de Daniel. O capítulo 4 é um dos menos conhecidos, mas tem lições valiosas para nós. Quero começar resumindo para você. Inicialmente, aqui no capítulo 4, você pode colocar, se você quiser, 569. Esse número 569 foi por volta dessa época que aconteceu esse momento. Então, 569 antes de Cristo. Pois bem, o que acontece aqui? O rei Nabucodonosor tem um novo sonho. Agora ele sonha com uma grande árvore. Uma árvore que faz sombra para vários outros seres que estão ao redor dela. Mas essa árvore é cortada.
E o que sonho quer dizer? O rei chamou vários sábios, mas nenhum deles soube interpretar corretamente. Até que chega Daniel e dá uma interpretação que mudaria os próximos anos daquele rei. O que isso tem a ver com você e comigo? Vamos descobrir agora. Vamos ler juntos então. Verso 1. O rei Nabucodonosor, as pessoas de todos os povos, nações e línguas que habitam em toda a terra, que a paz lhes seja multiplicada. É interessante que quando nós olhamos capítulo 1, 2 e 3, Nabucodonosor está em fúria. Ele está sempre na defensiva. Capítulo 1, ele captura os jovens. Capítulo 2, ele promete matar os sábios se eles não interpretarem o sonho que ele teve. Capítulo 3, ele promete lançar na fornalha ardente todos aqueles que não adoram a imagem. Mas no 4, pela primeira vez, ele usa a palavra paz. Que a paz lhe seja multiplicada. Depois de muitos momentos de fúria, o que a gente mais precisa é de paz, né? E foi exatamente o que Nabucodonosor pronunciou pela primeira vez no livro de Daniel. Vamos seguir no verso 2. Pareceu-me bem tornar conhecidos os sinais e as maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Como são grandes os seus sinais e como são poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino eterno e o seu domínio se estende de geração em geração. Aqui ele reconhece que o reino de Deus de fato é eterno. Quando nós vemos a visão, o sonho da estátua em que a cabeça era de ouro, os peitos e braços de prata e por aí vai. Por fim, viria o reino de Deus e o reino dele que seria eterno. Mas Nabucodonosor, no capítulo 3, está registrado ali que ele manda fazer uma estátua totalmente de ouro. Ele querendo dizer o seguinte, que o reino dele é que seria eterno, não o reino de Deus. Mas aqui ele reconhece. O reino de Deus seria um reino eterno. E o domínio se estenderia de geração em geração. Então vamos para o sonho. Verso 4. Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Tive um sonho que me espantou. Quando eu estava na minha cama, os pensamentos e as visões que passaram diante dos meus olhos me perturbaram. Por isso, expedi um decreto ordenando que fossem trazidos à minha presença todos os sábios da Babilônia, para que me revelassem a interpretação do sonho. Então vieram os magos, os encantadores, os caldeus, os feiticeiros, e eu lhes contei o sonho, mas eles não puderam me revelar a sua interpretação. Por fim, apresentou-se Daniel, que é chamado de Beltesazar, em honra ao nome do meu Deus. Ele tem o espírito dos santos deuses, e eu lhes contei o sonho, dizendo... Só uma pausa aqui, né? Ele declara que o reino do Senhor seria eterno e agora é como se ele escorregasse outra vez nos pecados dele e falasse que Daniel era sábio. Daniel tinha o nome de Beltesazar em homenagem ao Deus do Nabucodonosor e a esse Deus que dava sabedoria. Sabe, isso parece muito você e eu. Há momentos na vida que nossa vida espiritual está lá em cima. Nós estamos sendo fiéis em todos os aspectos que Deus nos pede. Mas no dia seguinte, na semana seguinte, ou no mês seguinte, caímos na mesma falha em que estávamos lutando contra. No caso, Nabucodonosor aqui foi pouco tempo depois, né? Ele reconhece o Deus soberano e depois ele escorrega e fala que a sabedoria ali vinha dos deuses dele. Isso é tão ruim, né? A gente se sente bem espiritualmente. Depois estamos negando a Cristo ou rejeitando a fé. De repente você que está me ouvindo aqui prometeu deixar de fumar e você conseguiu. Você passou 1 dia, 2, 3, 4, 5 dias sem fumar. Quem sabe 1 semana sem fumar, até 2. Mas aí você escorregou de novo.
caiu, voltou a fumar. E parece que ainda mais difícil deixar o cigarro. Quem sabe a sua luta é contra outra coisa, não é com o cigarro, não sei qual é. Mas eu sei que o Senhor Jesus sabe. Nabucodonosor escorregou e caiu. Será que ele ficou caído? Acompanhe, vamos ver o restante do capítulo. Para que fique ainda melhor, uma luz aqui, acho que vai ajudar para o vídeo, né? Verso 9, ele diz: Beltesazar, chefe dos magos, eu sei que você tem o espírito dos santos deuses e que não há mistério que você não possa explicar. Vou lhe contar o sonho que eu tive para que você me diga o que significa. Essas foram as visões que passaram diante dos meus olhos quando eu estava deitado na minha cama. Eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era enorme. A árvore cresceu e se tornou forte, de maneira que a sua altura chegou até o céu. Ela podia ser vista desde os confins da terra. A sua folhagem era bela, o seu fruto era abundante e nela havia sustento para todos. Debaixo dela os animais selvagens achavam sombra e as aves do céu faziam morada nos seus ramos. E todos os seres vivos se alimentavam dela. No meu sonho, quando eu estava na minha cama, vi um vigilante. Essa é uma palavra que a gente pode traduzir para anjo também. Um vigilante, ou seja, um anjo, um santo que descia do céu, gritando em alta voz: derrubem a árvore, cortem os seus ramos, arranquem as folhas e espalhem os seus frutos. Espantem os animais que estão debaixo dela e as aves que fazem morada nos seus ramos. Mas o toco, com as raízes, deixem na terra, amarrado com correntes de ferro e de bronze em meio à erva do campo. Que esse toco seja molhado pelo orvalho do céu, e que a parte que lhe cabe seja a erva da terra, junto com os animais. Que o coração dele seja mudado, para que não mais seja coração humano. Ele seja dado o coração de animal, e passem sobre esses 7 tempos. Esta herança é por decreto dos vigilantes, e esta ordem é por mandado dos santos, para que para que os que vivem saibam que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. Ele dá esse reino a quem quer, e põe sobre ele até o mais humilde dos homens. Este foi o sonho que eu, Nabucodonosor, tive. Você, Beltesazar, diga a interpretação, porque todos os sábios do meu reino não puderam me revelar a interpretação. Mas eu sei que você pode, porque você tem o espírito dos santos deuses. Olha de novo Nabucodonosor escorregando, mais uma vez. Bom, vamos lá. Ele sonha com uma grande árvore. Quando nós vamos para o texto de Ezequiel 31, versos 3 a 9, olha o que a gente encontra lá. Se você quiser deixar a sua Bíblia aberta, Daniel, e dar um pulinho em Ezequiel 31, versos 3 a 9. Eis que a Síria era um cedro no Líbano, de lindos ramos, de sombrosa folhagem e de grande estatura, cujo topo chegava até as nuvens. As águas fizeram crescer as fontes, enfim, ele continua. Verso 5 ele diz: cresce mais do que todas as árvores do campo. Aqui fica claro que Ezequiel compara uma grande árvore com a Síria, ou seja, com um poder, com um reino. Uma árvore grande significa um reino. E quando nós vamos para o texto de Lucas, capítulo 13, 19, nós vemos a mesma imagem. Agora é uma imagem do reino de Deus, em que diz que o grão seria plantado e cresceria. Vamos rapidamente lá? Lucas 13, 19. Olha só. Lucas, o terceiro evangelho. Vamos para o capítulo 13 e vamos ler o verso 19. É semelhante. Eu vou ler o 18 também, que vai ser importante. Jesus disse: aqui é semelhante o reino de Deus, e aqui a compararei. Verso 19. É semelhante a um grão de mostarda que um homem plantou na sua horta, e cresceu, e fez-se a árvore, e as aves do céu se aninharam aos seus ramos. O reino de Deus também é comparado a uma grande árvore.
Lembremos, o livro de Daniel mostra o grande conflito do bem contra o mal. E agora essa árvore tem um símbolo, o símbolo de um reino. A árvore de Deus não seria cortada. Na verdade, diz que começaria pequena e cresceria. Já essa árvore que está aqui, nós lemos que seria cortada. Vamos ver a explicação de Daniel, então? Verso 16 diz, melhor, 19, Daniel 4, 19. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, ficou perplexo por algum tempo, e os seus pensamentos o perturbavam. Sabe, não é fácil você falar para um rei que o reino dele vai ser cortado, e eu vou dar até um spoiler aqui, de que ele vai viver como um animal. Sim, isso mesmo. Imagina falar para a pessoa mais poderosa do mundo hoje uma coisa dessa. Então o rei lhe disse: Beltesazar, não deixe que o sonho ou a sua interpretação o perturbem. Beltesazar respondeu: Meu senhor, quem dera o sonho fosse a respeito daqueles que o odeiam e a sua interpretação se aplicasse aos seus inimigos. Verso 20. A árvore que o Senhor viu, que cresceu e se tornou forte, cuja altura chegou até o céu, que foi vista por toda a terra, cuja folhagem era bela, cujo fruto era abundante, na qual havia sustento para todos, debaixo do qual os animais selvagens achavam sombra, e em cujos ramos as aves do céu faziam morada. Aquela árvore é o Senhor, ó Rei, que cresceu e veio a ser forte. A sua grandeza, ó Rei, cresceu e chega até o céu, e o seu domínio se estende até a extremidade da terra. Quanto ao vigilante, ou santo que o rei viu, que descia do céu, que dizia: cortem e destruam a árvore, mas deixa o toco com as raízes na terra, amarrado com a corrente de ferro e bronze, em meio à erva do campo, que esse toco seja molhado pelo orvalho do céu, e que a parte que lhe cabe seja com os animais selvagens, até que passem sobre ele 7 tempos. Esta é a interpretação, rei. Este é o decreto do Altíssimo que virá contra o meu senhor, o rei. O Senhor será expulso do meio das pessoas. A sua morada será com os animais selvagens. O Senhor comerá capim como os bois, e será molhado pelo orvalho do céu. E passarão 7 tempos, até que o Senhor, ó Rei, reconheça que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos do mundo, e os dá a quem Ele quer. Que dureza! Imagina agora Daniel falando para a pessoa mais poderosa que ele seria como um animal, por 7 tempos, como um animal selvagem. Verso 26. Quanto ao que foi dito, que se deixasse o toco da árvore com as suas raízes, isto significa que o seu reino voltará a ser seu depois que o Senhor tiver reconhecido que o céu o domina. Portanto, ó rei, aceite o meu conselho, abandone os seus pecados, fazendo o quê? Praticando a justiça. E acabe com as suas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres. Assim, toda vez a sua tranquilidade se prolongue. Talvez a sua tranquilidade se prolongue. Se você quiser marcar a expressão praticando a justiça, pode marcar. Muito interessante. Você marca aí, pega a sua caneta, seu lápis e coloca do lado. Jeremias 23, 6. Porque Daniel está ecoando o que Jeremias falou alguns anos antes. Praticar a justiça. Escreve aí na sua Bíblia do lado. Marca e escreve Jeremias 23, 6. Enquanto você faz isso, eu vou ler aqui na minha Bíblia para você ver. Jeremias 23, verso 6. Diz assim: Nos seus dias Judá será salvo, e Israel habitará seguro. E este será o nome pelo qual será chamado Senhor, Justiça Nossa. Justiça é mais que um conceito, justiça é uma pessoa, justiça é Jesus. Então, era essa a prática que o rei deveria fazer. Daniel apela: ó rei, aceite meu conselho, abandone os seus pecados. Por que Daniel apela aqui? Nabucodonosor tinha oportunidade ainda.
a execução de que ele viraria um animal, ou viveria como animal, ainda não havia acontecido. Então Daniel apela, sabe? Nabucodonosor teve muitas chances, muitas oportunidades. E essa era mais uma delas. Ele havia reconhecido Deus verdadeiro como Deus do céu, mas depois escorregou e caiu em pecado de novo. Será que essa é a sua realidade? Então Deus dá mais uma oportunidade. Ainda há tempo. Ainda há tempo. Não tenha sua consciência, sua vida como animal. Ainda há tempo de você voltar a Jesus. Grave isso que eu vou te falar. Aqueles que perdem a consciência religiosa, aqueles que perdem a consciência bíblica, vivem como animais. Ei, não é isso que Deus quer para você. Mas se preciso for, que a sua consciência fique como de animais, que você perca alguma coisa, se preciso for, que algo duro aconteça para que você acorde, Deus vai permitir. Porque mais vale a sua vida eterna, a sua salvação, do que um curto período de tempo aqui. Ele quer sua salvação. Mas não precisa chegar no ponto de você ser chacoalhado por completo, de acontecer alguma dificuldade na sua saúde, na sua vida financeira. Ainda há tempo de você correr para Cristo. É claro que, ainda que nós nos entregamos a Ele completamente, nossa vida não vai ser perfeita, um mar de rosas. Contudo, quando estamos distantes, quando não reconhecemos quem o Senhor é para nós, o nosso real estado é como um ser irracional. O verso 28 nos diz: tudo isso de fato aconteceu com o rei Nabucodonosor. Passados 12 meses, olha o tempo que ele teve, 12 meses, quando estava passeando no terraço do palácio real da cidade da Babilônia, o rei disse: não é esta a grande Babilônia que eu construí para a casa real, com o meu grandioso poder, para a glória da minha majestade? Enquanto o rei ainda falava, veio uma voz do céu que disse: a você, rei Nabucodonosor, se anuncia o seguinte: este reino lhe foi tirado, você será expulso do meio das pessoas, e a sua morada será com os animais selvagens. Você comerá capim como os bois, e passarão 7 tempos até que você reconheça que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos do mundo e os dá a quem ele quer. No mesmo instante, diz o verso 33, se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor. Ele foi expulso do meio das pessoas e começou a comer capim como os bois. O seu corpo foi molhado pelo orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas da águia, e as suas unhas como as garras das aves. Ele virou um animal. Passou a comer capim, ficou no templo tomando orvalho, dormindo fora do palácio, enlouqueceu. Eu quero que você preste bem atenção nessa frase. Se você quiser, sublinha aí também na sua Bíblia, no verso 29. Passados 12 meses, quando estava passeando no terraço do palácio real da cidade da Babilônia. Ou seja, passeando do palácio, no terraço do palácio real. Ele olhou para a Babilônia e pensou: não foi eu que construí essa casa para o meu grandioso poder. Ele está olhando o quê? De cima para baixo. Pensando: não foi eu que construí isso. Quantos de nós valorizamos o nosso próprio esforço, pensando: não foi eu que trabalhei para conseguir essa casa, não foi eu que trabalhei para fazer as compras, não foi eu que trabalhei para conseguir comprar essa roupa, não foi eu que trabalhei para conseguir esse carro. Sou eu. Que Deus. Quem sabe você já ouviu alguém falar isso, né? Que pena. Porque é o Senhor que dá força, é o Senhor que dá saúde, é o Senhor que dá as possibilidades. E quando nós avançamos, e agora olhamos para o verso 34, olha o que acontece. No fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor,
Levantei os olhos ao céu, recuperei o entendimento, e então bendisse o Altíssimo, e o louvei e glorifiquei aquele que vive para sempre. Olha que diferença! Quando ele olha de cima para baixo, do terraço do palácio para a Babilônia, ele se engrandece, se enche de orgulho. Mas quando ele está no fundo do poço, quando ele está ali no estado de animal, agora ele olha para cima, subir essa parte que é linda. Verso 34, ele diz: levantei os olhos ao céu e recuperei o entendimento. Sabe? Enquanto olhamos de cima para baixo, caímos. Mas quando olhamos de baixo para cima, quando reconhecemos de onde vem nossa força, aí vem a nossa vitória. Essa é a diferença. Não olhar de cima para baixo. Não olhar que a força é minha, que o poder é meu, mas olhar de baixo para cima. Reconhecer quem está sobre mim, quem dirige minha vida, quem quer o meu bem. É Deus. É o Senhor que está aí contigo. Ou você acha que esse link foi encaminhado para você aleatoriamente? Não. Você parou agora porque o Espírito Santo te conduziu a ouvir essa palavra nesse momento. Reconheça que tudo de bom que vem na sua vida provém dele. E, portanto, se ele te ama tanto, é natural você querer amá-lo e se comportar como ele espera que você faça. Que você esteja agora se preparando para viver o reino eterno do Senhor Jesus. Olha que lindo o cântico de Nabucodonosor. A sequência do verso 34. O seu domínio é eterno. O seu reino se estende de geração em geração. Agora ele reconhece de novo que o reino de Deus é eterno. Assim como ele reconheceu no começo, mas escorrega e cai, agora ele reconhece mais uma vez. Todos os moradores da terra são considerados como nada, e o Altíssimo faz o que quer com o exército do céu e com os moradores da terra. Não há quem possa deter a sua mão, nem questionar o que ele faz. Nesse tempo, recuperei o entendimento, e para a dignidade do meu reino, recuperei também a minha majestade e meu resplendor. Quando nós reconhecemos a soberania divina, nós recuperamos o entendimento. Quando nós reconhecemos o poder e o senhorio de Deus, nós saímos do estado de animais. Sim, infelizmente, muitas pessoas que abraçam o ateísmo achando que são os mais científicos, os mais catedráticos, os mais inteligentes, os mais cultos, estes estão em estado animal. Quando nós damos vazão às nossas tentações, nós também vivemos um estado animal. Mas quando reconhecemos o senhorio de Deus, quando nos colocamos diante dele, nos arrependemos e fugimos das tentações, aí nossa consciência volta ao normal. Aí sim, a nossa mente está alinhada com o infinito. E, de fato, enxergamos a vida como ela deve ser enxergada. Nabucodonosor continua dizendo no verso 36. Os meus conselheiros e os homens importantes vieram me procurar. Fui restabelecido no meu reino, e a minha grandeza se tornou ainda maior. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, engrandeço e glorifico o Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos são justos. Ele tem poder para humilhar os orgulhosos. Essa foi a palavra de Deus para você hoje. Essa foi a palavra de Deus para mim hoje. Ele dá nova chance, dá nova oportunidade. Quantos Nabucodonosor não teve? Ele precisou chegar ao fundo do poço. Será que você precisa chegar lá também? Não. Hoje a palavra está falando. Hoje você tem uma nova oportunidade. Se você caiu, quem sabe você fumou outra vez, quem sabe você bebeu outra vez, quem sabe você mentiu, fofocou, roubou. Quem sabe maltratou o seu cônjuge. É tempo de se arrepender.
Deus vai permitir o que for para tentar te alcançar. É claro, Nabucodonosor, mesmo virando animal por 7 tempos, 17 anos de humilhação, ele poderia ter rejeitado. Mas ele aceitou essa oportunidade. Ao mesmo tempo, ele poderia também ter aceitado antes de precisar chegar a esse ponto. O apelo do Senhor Jesus é: não chegue ao ponto animalesco. Aceite o convite hoje, agora. Abandone essas práticas. Abandone o que te faz mal. E tenha a sua consciência plena, alinhada com o Rei do Universo. Enxergue o mundo como uma preparação para o céu. E de agora em diante, deixe o Espírito trabalhar no seu coração. A história de Nabucodonosor termina aqui, pelo menos o registro bíblico. E ele termina reconhecendo que o reino que é para sempre é o reino do céu. E você? Deseja hoje reconhecer que o reino eterno é o reino de Cristo? Não é o reino das baladas, não é o reino dos vícios. Isso acaba com você. Isso te destrói. Quem sabe destrói suas finanças, seu casamento, sua família. Se prepare hoje. Permita que o Espírito trabalhe em seu coração. Procure uma igreja adventista mais próxima. E hoje estou gravando esse vídeo aqui numa quinta-feira. Quem sabe no próximo sábado você apareça lá, às 9 da manhã. Faça novos amigos, pessoas que não são perfeitas, mas que estão com o alvo, com o objetivo de encontrar a Cristo, de se preparar para ser cidadão da nova terra. Você é muito convidado. Na semana que vem, continuaremos no capítulo 5. Te desafio a seguir lendo para que possamos nos aprofundar ainda mais no que o Senhor Jesus quer nos ensinar. Vamos fechar nossos olhos e concluir com uma oração? Nosso amado Pai, hoje o Senhor nos ensinou e queremos nos aproximar de Ti. Pai, Nabucodonosor te deu trabalho. Foram anos e anos ele fugindo, ele querendo que o reino dele fosse maior do que o seu. Até que ele reconhece, depois ele cai de novo, é humilhado. No fim, se levanta e reconhece que o Senhor é Deus, que o seu reino é o reino eterno, que o Senhor é o Criador e o Salvador desse planeta. Pai, nos ajude também a reconhecer. A gente não precisa chegar no fundo do poço, ou de repente se alguém aqui já está lá, que seja reerguido agora em nome de Jesus. Dê poder, Senhor, para que eles vençam, porque eles precisam vencer o pecado antes que o pecado vença a vida deles. Eu preciso vencer o pecado antes que o pecado vença a minha vida. Senhor, venha nos batizar, venha nos acompanhar. Nós queremos nos humilhar diante de Ti. Queremos reconhecer que Tu és Deus, Tu és nosso Salvador e nosso Senhor. Queremos Te obedecer, queremos viver em Teu caminho. Nos prepare para o encontro contigo. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão e a presença do Espírito Santo esteja com você. Um abraço.